Ok, vamos lá. Se lembra que eu falei para vocês terem bem claro a diferença entre dados e sinais, né? Dados é o que a minha fonte gera, né? Como informação. Sinais é o que o meu transmissor gera como um sinal elétrico, um sinal eletromagnético para ser transmitido pelo meio físico, né? Então eu falei para vocês, dados, eles podem ser analógicos ou digitais. Sinais também podem ser analógicos ou digitais, né? Então vamos começar pelos dados. Exemplos de dados analógicos. O áudio, seja ele em forma de voz ou de música, ele nasce de forma analógica, certo? Porque a voz que eu estou falando aqui para vocês é uma vibração das moléculas do ar, né, que sai da minha boca, tá certo? Então, essa vibração, ela é feita de forma analógica, tá certo? O vídeo também que você grava, né, que tem uma, por exemplo, você tem a câmera do seu celular, né? A câmera do seu celular, ele tem lá um sensor que capta os fótons do ambiente, né? Que são as partículas de luz. Então, essa captação dos fótons feitas pelo sensor da câmera, ela também é feita de forma analógica, tá certo? Nem que depois você possa digitalizar isso, tá certo? Então, se você está gravando aqui a minha voz analógica, depois eu posso passar isso por um codec e gerar uma sequência de bits que vão representar aquela minha voz de forma digital. Mesma coisa do vídeo. O sensor ele da câmera, ele capta o vídeo de forma analógica, mas eu posso passar essa informação por um codec, né? E esse codec me gera uma quantidade de bits que vão codificar aquele meu vídeo, tá certo? Então, quando eu passo por um codec de MP3, por exemplo, né, eu transformo um dado analógico da voz ou da música para um arquivo, que é zeros e uns, né? Se transformei para digital, né? Se eu uso um codec de MP4, né, eu pego um vídeo que é analógico, né, e transformo isso para um arquivo MP4 que é zeros e uns, vão representar aquele meu vídeo. Outro exemplo de dados analógicos. Se eu tenho um sensor de temperatura, se eu tenho um sensor de umidade, se eu tenho um sensor de pressão, aquele sensor está medindo valores analógicos daquela grandeza que eu tô medindo, tá certo? Nem que depois eu digitalize isso. Eu posso pegar esse número, por exemplo, o meu sensor de temperatura é, medir uma temperatura de 40,5 graus, certo? Então, esse valor, esse número, depois ele pode ser codificado em zeros e uns, se eu quiser, né? Mais exemplos de dados que já nascem digitais, né? Por exemplo, um texto, caracteres que você digita num arquivo ou num e-mail que você quer transmitir, esses caracteres eles já podem ser codificados diretamente em zeros e uns, né? Números inteiros, também você já pode fazer uma representação direta em números binários, né? Não, deixa eu passar isso aqui que vai ser mais complicado de explicar. É, ok. Então, eu dei exemplo de dados, né? Dados analógicos e digitais. Agora vamos dar exemplos de sinais. Sinais analógicos ou digitais que são gerados pelo transmissor, né? Esses sinais, eles podem ser sinais elétricos, tá? Onde os sinais elétricos, geralmente eu modifico somente a voltagem do, do sinal elétrico que está passando pelo cabo, certo? Então, ele é muito utilizado, os sinais elétricos são muito utilizados para esse tipo de sinal quadrado, né? Essas ondas quadradas, onde eu tenho níveis bem determinados, nível alto, nível baixo, eu consigo colocar, né? Mais 5 volts ou menos 5 volts, ou mais 5 volts ou 0 volts, né? Então, esses sinais são simples, são gerados pela mudança de voltagem que você coloca dentro, né, que o teu transmissor coloca no meio físico, tá certo? Então, isso aqui é um sinal elétrico.
ok? Então, sinal elétrico somente por níveis de voltagem diferentes. E tem os sinais eletromagnéticos. Os sinais eletromagnéticos é porque, na teoria do eletromagnetismo, sempre existe um acoplamento entre a eletricidade e o magnetismo, tá? Então, quando você gera um sinal eletromagnético, você gera uma onda que se propaga em dois, é como se fossem dois eixos, tá? Que existe o eixo do campo elétrico e o eixo do campo magnético, eles estão acoplados. Então, você pode ter ondas eletromagnéticas que elas se propagam tanto em meios guiados como em meios não guiados, tá? Então, por exemplo, se você gera um sinal analógico, que é uma onda eletromagnética que se propaga num cabo telefônico, tá? Essa onda ela é capaz de ser transportada por esse cabo telefônico, mas essa mesma onda poderia também ser transmitida sem fio, desde que você tivesse uma antena para fazer a vibração dos elétrons naquela antena e gerar aquela onda eletromagnética, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os sinais elétricos ou eletromagnéticos são sinais que vão ser gerados pelo transmissor que vão transportar a informação que você gerou lá no começo, lá na tua fonte, tá? Então a gente depois, na próxima metade da unidade, a gente vai justamente aprender como é que a gente faz essa codificação da nossa informação, principalmente dos nossos bits, a gente está falando de dados binários, nessas ondas ou nesses sinais elétricos e eletromagnéticos, ok? Hum, Aqui está falando um pouco da questão das vantagens dos sinais digitais, né? Os sinais digitais eles são mais baratos do que os sinais analógicos, tá? E eles também são menos susceptíveis ao ruído. Por quê? Porque quando um ruído acontece, né, o ruído ele tem que ser muito forte para poder transformar um nível alto em um nível baixo ou então vice-versa, porque um erro de transmissão só vai acontecer num sinal digital desse tipo aqui, se ele inverter as voltagens, né? O que era baixo se transformar em alto, o que era alto se transformar em baixo. Então o ruído ele tem que ser muito forte para distorcer um tipo de sinal desse tipo aqui. Já se um sinal for analógico, se você somar um ruído em cima do sinal analógico, você pode facilmente perder a informação que você estava querendo transmitir, tá certo? Então, os sinais digitais, eles sofrem menos com ruído, mas eles têm uma desvantagem, eles sofrem mais com atenuação, tá certo? Atenuação é a perda é uma forma é uma forma de distorcer a amplitude do sinal, tá certo? Então, eu até dei esse exemplo para vocês no comecinho da aula. Se vocês pegarem um sinal digital desse tipo aqui e transmitirem por uma antena sem fio, né? A propagação desse sinal pelo meio sem fio, né, ele vai sofrer uma atenuação muito forte, né, e vai distorcer completamente esse sinal. Você vai receber uma coisa totalmente errada no teu transmissor. Então, o sinal digital, ele sofre muito com atenuação. Ele só vai funcionar bem se ele for transmitido por um meio guiado, por um meio físico que seja um cabo, onde esteja protegido ali contra ruídos e contra interferências, tá?